Doce Espírito Santo, mais uma vez nós chegamos diante ao trono de graça. E é nesse trono de graça que nós encontramos misericórdia. A tua igreja está reunida nesta noite, Pai, para te louvar, te engrandecer, dar honras e glórias ao teu nome, porque é só o Senhor que merece toda adoração. Tua igreja está aqui nesta noite para comer do pão da vida, para falar contigo, Senhor, e é isso que viemos buscar. Reparta, Senhor, o pão para cada coração, Pai, segundo a necessidade de cada um. Assim nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Que Deus abençoe cada um. Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15, vamos ler até o 20. Diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho, olha só, um conselho de Jesus para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro. Estava olhando no dicionário de símbolos o que significa o ouro. Perfeição, luz, realeza e imortalidade. E esse ouro, irmão, foi um dos presentes que os reis magos levaram para Jesus, porque ele era a luz, ele era imortal, ele era a realeza. E Jesus aqui está aconselhando para que a igreja comprasse dele, compres de mim ouro, provado no fogo, para que te enriqueças. E vestes, olha, ouro e vestes, vestes brancas. Nós sabemos, Mombrana nos explica, que as vestes nupciais, vocês sabem a parábola das vestes, o profeta diz que ter as vestes nupciais é o batismo com o Espírito Santo. Então, ouro, aleluias, e o batismo com o Espírito Santo, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Podeis assentar. Quero, esse tema, compartilhar uns minutos com a igreja, antes de a gente orar. Essa semana, algo assim, esse assunto estava borbulhando em meu coração, e já por alguns dias, o pastor Daniel me ligou hoje de manhã para
estar com a igreja, atender o culto, então isso fisgou meu coração. Eu quero ler alguns parágrafos da mensagem. A era da igreja, no parágrafo 307, Mombrana diz assim: a igreja de Laodiceia diz: rica sou, e estou enriquecida, e de nada tenho falta. Essa foi sua autoavaliação. Ela olhou para si mesma, e isso é o que ela viu. Ela disse: rica sou. O que significa que ela é rica nas coisas do mundo? Ela está se jactanciando diante de Tiago 2, 5, 7, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ora, eu não estou sugerindo que um rico não possa ser espiritual, diz o profeta. Porém, todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos, são os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Não sou eu que estou dizendo, é a Mombrana. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riquezas, sabemos apenas uma coisa, diz o Mombrana: Icabode. Foi-se a glória de Deus. Foi escrito sobre seus portais, não se pode negar isso, pois é a palavra. Por falar a respeito da riqueza da igreja, ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza como nesta era. Os belos santuários se multiplicaram em número como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e mais atraente. E eles constroem centros educacionais no valor incalculáveis de milhões, e esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível? Porém, eles esperam que este pequeno tempo, despedindo com criança na instalação de ensino, e tomam o lugar das horas de treinamento que devia ser dado no lar. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus, fábrica e muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadoria. Ora, isso soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros. Por que se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus? Eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isso e permanece com os seus grupos de pressões. Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados homens espirituais, influentes da comunidade? Nos subúrbios dos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar de esposas, a prostituição e bandos de jovens furando festas e causando um tremendo prejuízo em danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda tão superado em atos sexuais promíscuos, vícios de narcóticos, jogos de azar, roubos e todo tipo de mal, diz o profeta. E a igreja continua afirmando quão boa é essa geração. Quão boa é essa geração, irmãos, se nós juntarmos
De todas as gerações, essa é a pior. Em que tempo a gente está vivendo? O que será dos nossos filhos, dos nossos netos? Eu que tenho 38 anos de idade, sou novo, não sou velho. Mas essa geração não é a minha, porque está tão diferente, não é? Você anda pela rua, você não sabe se ali está caminhando uma menina, se está caminhando um guri. Você não tem mais segurança em lugar nenhum. As pessoas não têm mais fé. Perderam a fé. Perderam o crédito em Jesus Cristo. Ó, irmãos. E a igreja continua afirmando quão boa é essa geração, quão cheios estão as igrejas, e quão receptivos são, até mesmo os nativos dos campos missionários. Esses dias eu estava conversando com a irmã, e a irmã disse assim que alguém foi numa igreja de um denominacional, e esse fulano disse: você veio fazer o que aqui? Se você veio buscar bênção de prosperidade, tudo bem, mas se você quer salvação, vai na igreja, a voz do pastor. Então veja, irmãos, que há lugares para tudo que gostos, não é verdade? Para tudo que gostos. Dá uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã? Hoje você olha para uma mulher, olha para um homem. É difícil, irmão Saul, você definir quem é crente e quem não é. Não só na aparência, mas a aparência é aquilo que mais se vê, não é verdade, igreja? Mas é aquilo que não se vê. Como conduz os seus negócios? Que tipo de vida nós, cristãos, estamos vivendo? Nem vamos falar do mundo aí. Nem vamos falar da igreja aí fora, das denominações. Vamos falar de nós. Como estamos, igreja? Que tipo de vida estamos vivendo? Crentes mornos. E Jesus prefere que seja frio ou quente. Se é morno, ele vomita da boca. O título da minha pequena mensagem nessa noite é a descida da igreja de Laodiceia. Ela tem descido e descido. Assim como na primeira era, nós ouvimos o pastor Febrônio pregando aqui, no domingo de manhã: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E vocês podem ver, irmãos, que ela não encontrou o primeiro amor. E nós vemos que esse resultado da falta do primeiro amor está na última era de Laodiceia. E quando a gente não tem amor, irmãos, quando a gente vive de amor, a gente não vê defeitos, não é verdade? Um casamento, logo que casa, não é assim, irmã Nice? Tudo é amor. Ela não vê defeito nele, e ele nela. Está tudo certo. Porque estão vivendo de amor. Mas quando vai se passando os tempos, vai se esfriando aquele relacionamento de marido com mulher, mulher com esposo.
ele já chega mais tarde em casa, e assim por diante, e ela não dá mais atenção para ele para ela, não tem mais diálogo dentro de casa, então vai se esfriando o amor, aí sabe o que acontece? Começam a achar defeitos uns nos outros, e é assim, na vida cristã, logo que a gente aceitou essa palavra, irmãos, eu vejo às vezes meu sogro contando a sua história de como ele aceitou essa mensagem. Pessoas lá do interior, eu acredito que tem muitos irmãos aqui que têm a mesma história, irmão Pedro e assim por diante. Quantos irmãos aqui, levanta a mão. Lá no interior, irmãos, não precisava você pegar ele pela mão e dizer, vamos para a igreja. Às vezes o ministério demorava 5, 6 meses. Irmão José? Tempo para vir fazer um culto, e chegava ali, estavam aqueles irmãos fervorosos. O que era isso, irmão? O que era isso, irmã? Era o primeiro amor que havia no coração da igreja. Irmãos, isso tem me remoído essa semana. Que saudade de a gente entrar num quarto, irmão José, dobrar o nosso joelho, fechar a porta por si, e você começar a falar com o Deus do céu, e de repente a presença doce do Espírito Santo desce ali, você começa a chorar, você começa a falar em línguas, a presença de Deus desce, que saudade! Você não tem vontade de sair dali, porque é uma paz tão grande, onde Jesus está, tem paz. Aconselho que de mim compre ouro, provado no fogo, vestes para que te vistas. É o Espírito Santo na vida de cada um de vocês, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo, a quais está selado para o dia da redenção. E parece que a igreja, irmãos, parece que a igreja não despertou. Irmãos, enquanto a gente vê defeitos, aí começa a se ver defeitos. Lá no início você via um irmão fazer algo errado, você chorava por ele. Você orava por ele, hoje não. Começam a botar defeito desde do púlpito até o final da igreja. É o pastor com problema, é o diácono que não está bem, é o irmão tal, é o líder cântico, é o irmão que canta ali, nada está bem. Porque deixaste o primeiro amor. Acabou aquele encanto, irmãos, de quando você aceitou Jesus. O profeta disse, cada dia que passa, ele é mais doce para mim. Ele é mais doce para mim. Ele é mais doce para ti, irmão Jessé. O amor, ele tem que aumentar, ele não pode diminuir. Você já viu esses velhinhos com 60 anos de casado, vai um, onde mora o outro vai atrás, porque não consegue viver sem o seu par. Você não consegue ficar sem Deus, irmão. Vão perdendo o encanto. Será que você pode selecionar aqueles que
tem aparência cristã, nas multidões que vê, observe como se vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja onde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar, porém há poucos. Todavia hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheios do Espírito, diz o profeta. Você pode chamar de cheio de Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados, frisados, shorts e calças compridas, frente únicas e bermudas, colantes, toda pintura como Jezabel, e essas ataviadas com traje, e estas estão ataviadas com traje honesta, como convém às mulheres cristãs. De nada tenho falta, diz o profeta. Ora, quando alguém diz de nada tenho falta, poderia muito bem estar dizendo eu tenho tudo, ou poderia estar dizendo eu não quero mais, pois agora estou satisfeito. Você pode expressar isso da maneira que quiser, e tudo combina com o fato de que a igreja está satisfeita. Não está? Parece que ninguém precisa de nada. Irmãos, vamos olhar para nós da mensagem, que recebemos uma tremenda mensagem nesta era. Sentamos na cadeira da predestinação. Se eu sou predestinado, ó, não. Temos mistérios revelados. Santa ceia com pão asmo, vinho puro, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, lava-pés. Como se deve se vestir as mulheres, como tem que se comportar os irmãos. Quem que é o mensageiro da era? Irmãos, os teus olhos forem abertos, o que te falta? Tem pessoas que sentam e dizem, não, está tudo bem, eu só vou na igreja hoje para cumprir o meu papel. Qual foi a mensagem mais sobressalente do ministério do profeta? Foi o sinal. O sinal é o batismo do Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você não vê a hora que as portas da igreja se abrem para você vir ter comunhão com Cristo. Irmãos, às vezes a gente está levando muita brincadeira. Temos alimento de fartura, temos o culto da quarta-feira, o culto de domingo de manhã, domingo à noite. E assim, muitas vezes a gente faz isso no automático. É hora de vir para a igreja, mas com que espírito estamos vindo para a igreja? Meu compromisso hoje de vir na igreja, tudo bem, é o meu compromisso. Mas qual é o teu papel, irmã? Qual é o meu papel no corpo de Cristo? E muitas vezes a gente senta no banco da igreja, irmãos, e nós lê em casa, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 22, 1, diz assim, eu quero ler para a igreja, 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. E às vezes quando a gente olha isso, irmão, a gente pensa que esse apostatar são pessoas que às vezes deixaram a sua fé. Também, sim, vamos olhar para esse lado. Mas quantas pessoas que às vezes estão na igreja, irmãos, apóstatas, verdadeiros apóstatas. Os hinos não te comovem mais. Quando é cantado sobre a cruz, não te mexe mais.
nada te mexe. Diz o profeta, é como uma flor artificial na parede. Irmão, isso devia preocupar a igreja. Quando eu vejo, irmãos, eu falo isso porque eu prego, eu canto. Quantas vezes o pregador subir aqui em cima, Deus dá uma mensagem para ele suar, e a igreja, inerte, não se move, nada o move. E diz o profeta, cadê os bancos daqueles que choram? Daqueles que lamentam, cadê? A igreja de Laodiceia está numa descida. Mas eu e você não somos laodiceianos. Porque Laodiceia é uma condição de espírito. Não é verdade, irmão Clenuir? É uma condição de espírito. A igreja aí fora está nesta condição. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se Ele está à porta e bate, é porque Ele está batendo pelo lado de fora. Oh, irmãos, que essa mensagem que moeu meu coração possa falar com alguém nessa noite. Agora todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo, ou que tem o suficiente, todavia isso é verdade. Compare essa igreja do século 20 com a igreja do primeiro século. Vá em frente, faça isso. Onde está o poder? Cadê o poder da igreja? Cadê o teu poder, irmã? Cadê o teu poder, irmão? Você chega diante do inimigo. Às vezes a barreira é pequena. É um diabo pequeno. Você não tem força para vencer aquilo. Se levanta, irmã. Teu filho está desviado. Se levanta. Te põe de pé. Qual é a tua dificuldade? Diz o irmão Brana, cadê o poder da igreja? Perderam o poder. Perdeu o encanto, perdeu o amor, perdeu o poder. Cadê o brilho do ouro? Cadê a luz do ouro? Você é filho do rei ou não é? Então cadê a realeza? Se porte como um filho do rei. Levante tua cabeça. Aleluias, levante tua cabeça. Nós somos a igreja do Deus vivo. Não somos de Laodiceia. Estamos aqui. Oh, irmãos, cadê tuas vestes nupciais? Você sabe que na parábola, aquele que entrou pela janela, sem passar pela porta, Jesus é a porta. Amém? Jesus é a porta. Entrou pela janela, o que aconteceu? Foi jogado nas trevas exteriores. Cadê tuas vestes nupciais? O batismo com o Espírito Santo. Quem sabe você perdeu o gosto da tua salvação, como ouvimos o pastor pregar aqui. Em alguns cultos que isso vem, irmãos. E não é só o pastor Febroni que prega no púlpito aqui, eu em Xanxerê pregando lá. Eu vendo que as coisas se encaixando, realmente é isso que Deus quer que a igreja, é o que a igreja precisa. Nós precisamos levantar, irmãos. O que tem deixado você para baixo, tem deixado você desanimado. Vamos levantar. Vamos voltar à oração, ao jejum, ao joelho no chão, às leituras da mensagem, a palavra de Deus, irmãos. Eu tenho MP3 na minha caminhonete e todo dia eu escuto o irmão Brana pregar. É uma pregação por dia. E aquela unção vai te pegando, é isso, nós precisamos alimentar a nossa alma. Se não alimentamos com as coisas de Deus, o mundo está aí para te alimentar.
E é a vida moderna, as coisas daqui, sabe? Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim: o que nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? No 38 diz assim: porque estou certo, aleluias, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluias. Agora, se nós olhamos para esse tempo, quando Paulo se referiu a isso, a igreja ali era perseguida, irmãos. A espada, a tribulação, a fome, a nudez. Ele colocou a coisa mais cruel. Está vendo? Isso que é cruel. E isso que é cruel não vai separar a igreja, não vai separar do amor de Cristo. Agora, quando nós olhamos para a era de Laodiceia, falta de amor, falta de ouro, falta de vestes, diz que é rica e abastada, que não precisa de nada. Quando nós olhamos para essa era de agora, o que nós olhamos? Olhamos para a caminhoneta importada, ar-condicionado, casas luxuosas, um bom salário. Quer se vestir, vai na loja, fazem 10 vezes no cartão. Não tem nudez não, não tem fome não, vai no mercado, ainda você consegue comprar, comer bem durante o mês. Então o que é que nos separa do amor de Cristo agora? É isso, irmãos. Essas facilidades. Essas facilidades. Tudo está bom, não é verdade? Tome cuidado, porque Jesus disse como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, igreja. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, faziam festa, casavam, se deixavam, não estavam nem aí preocupados com Deus. É nesse tempo, igreja, é nesse tempo que a igreja, aleluias, ela vai sair da casca e vai para o celeiro, mas ela precisa ser marretada. O porrete tem que vir. E nós precisamos manifestar Cristo em nossa vida. Igreja, que a partir de agora, faça o teu melhor. Busque mais a Deus. Você pai que tem sua filha, você mãe que tem sua filha, quem sabe quantas vezes você aconselhou ela? Mude de estratégia. Chame ela, chame ele e diz: meu filho, vem aqui. Por mais que teu pai te ensine você no caminho verdadeiro que deva andar, mas você precisa ter um real encontro com Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você sair da autoridade do pai, da autoridade da mãe, se você não tiver um real encontro com Cristo, quem vai te governar? Não é mais o pai e a mãe, é o mundo aí fora. Você sabe por que eu estou aqui nessa noite? Todos nós temos nossos altos e baixos, mas se tem uma coisa, a minha firmeza em Cristo, que não me deixa eu voltar para trás de jeito nenhum. Não tem como voltar, irmão Clenir, não é verdade? Você não consegue regressar. Foi o que Pedro disse para aqueles demais discípulos: para onde iremos, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna, não tem como regressar. Há somente um alvo, é para cima, é para cima, é para cima. E eu escutando o profeta pregar hoje, quando ele diz assim: quando colocaram Paulo diante do carrasco, ele teve a coragem de olhar para a morte e diz: morte, oh morte, você amedronta todo mundo, mas eu não.
Eu não tenho medo de ti. Aonde está a tua vitória? Aonde está a tua força, ó morte? Oh, irmãos, eu quero mais de Cristo. Eu quero mais de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo em minha vida. Amém? Comece a colocar Jesus. Comece a chamar Jesus. Você vai ver, irmãos, que todas as coisas vão mudar. Aleluias. Vão mudar. Vão mudar. A noiva de Cristo precisa disso. Jovem, vamos ficar em pé. Jovens, que geração que estamos vivendo, irmãos? Quando se convida para ir comer uma pizza, todos vão. Mas cadê os jovens que se reúnem para orar? Para buscar a presença de Deus? Parece que o pastor hoje tem que, não digo aqui, porque aqui é pregada a verdade, mas parece que nas igrejas tem que medir as palavras para com a igreja, porque senão a igreja sai. Fica desconfortável para a igreja. Vamos voltar no início de tudo, como diz um hino. Eu quero voltar ao início de tudo, diz o hino. Encontrar-me contigo, ó Senhor. Quero rever meus conceitos, valores e defeitos. Eu quero reconstruir. Precisamos, irmãos. Se eu estou aqui nesta noite é porque eu tive um encontro com Jesus. E Ele não me deixou nunca mais. Amém, igreja? Amém. Vamos orar nessa noite. Mas vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Aleluias, eu creio que está uma atmosfera propícia para isso nesta noite. Amém? A presença de Deus está aqui. Aleluias. Irmão, pode ligar o solo. Vamos orar, incline tua cabeça. Os irmãos que querem vir à frente orar. Ou você que quer ficar no banco. Vem à frente. Vamos falar com o nosso Pai. Ó soberano Deus. Ó grande supremo Pai. Ó meu Deus, só em Ti encontramos refúgio. Paz para os nossos corações. Venha nessa noite, Pai. Visita a Tua igreja. Visita cada irmão, cada irmã. Oh, que saudosa lembrança tenho de Ti, ó Sião. Terra que eu tanto amo, pois és do meu Salvador. Sim, eu porfiarei por essa terra do além. Aleluias. Oh Deus, o Senhor confiou, Pai, para a Tua igreja algo precioso, que é levar essa palavra aos quatro cantos da terra. E a mesma mensagem que Paulo pregou, que Pedro pregou, em que os santos do passado tiveram zelo com essa palavra, o Senhor confiou a nós nesse tempo presente a qual estamos vivendo. Ó doce Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem sido bom para conosco. Oh, rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, Elohim, El Shaddai,
Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Samá, Jeová Jireh, El Shaddai,